Saiu no Diário Oficial, na madrugada de hoje, Diário Oficial da União, a demissão do Marcelo Álvaro Antônio, do Ministério do Turismo. Só que bem antes a Sônia Blota já havia anunciado aqui, não é? Que o Marcelo Álvaro Antônio estava demitido. Ontem, não acontece, a Sônia Blota nos informou. Não foi isso, Sônia? Exatamente isso, já estava tendo as tratativas para a demissão, vamos dizer assim, de que forma isso seria anunciado pela imprensa, a gente já sabia, só que não era oficial. E aí no momento em que o programa começou, a gente trouxe aqui em primeira mão a informação de que ele estava demitido. Começando pelo fim da história, ou seja, o que fez hoje Marcelo Álvaro Antônio, ele nas redes sociais disse que sua atuação na pasta teve aspectos importantes, elogiou Jair Bolsonaro, a quem chamou de amigo e irmão. Ele foi demitido depois de criticar pesadamente o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, que foi acusado pelo Marcelo Álvaro Antônio de negociar o comando do turismo com o Centrão em troca de apoio ao governo no Congresso. E depois pediu desculpas. Claro que não foi esse o motivo cabal, né? Porque senão o Salles já tinha caído fora, vocês concordam? Concordamos. Porque motivos não faltaram, né? Ele usou termos piores. Bem piores. Em relação ao Luiz Eduardo Ramos, e estava errado. Estava errado o Salles. O que disse o Marcelo? Encerro hoje a minha passagem pelo turismo e a única coisa que posso dizer é muito obrigado. Ele agradeceu a Deus e ao Jair Bolsonaro, a quem chamou de amigo e irmão, pela oportunidade de integrar o que ele chamou, Marcelo Álvaro Antônio, de melhor governo da história do Brasil. Agradeceu também servidores, ministros. Disse que foram quase 2 anos de muito trabalho e ótimos resultados, com vários recordes quebrados e o reconhecimento que garantiu feitos históricos no setor. E aí ele cita a isenção de vistos para 4 países, para exatamente estimular pessoas desses países a visitarem o Brasil, a transformação da Embratur em agência e a implantação do programa Revive. E citou aí outros pontos da gestão. O Marcelo Álvaro Antônio diz que o turismo será fundamental para a nossa recuperação econômica. Deixamos tudo pronto para uma retomada segura para o setor e para os turistas. Por fim, reafirmo, disse ele, meu compromisso de seguir trabalhando com ética, respeito e lealdade ao Jair Bolsonaro e, disse ele, ao amado Brasil. Bom, ele cita um ponto aqui que é importante. A importância do turismo para a economia brasileira. E a subutilização das vantagens naturais que o Brasil tem. Né? É interessante que no começo do ano, ou ali abril, quando tínhamos o fundo do poço, né, em termos econômicos, nós conversamos aqui com o presidente da Associação dos Hoteleiros de São Paulo. E ele dizia, inclusive, que o setor já estava mal em razão daquele período de recessão econômica. O setor estava numa situação complicada, sem crédito, dificuldade de obter crédito, até porque vinha de uma crise setorial. E com a pandemia, imaginem, né? Inclusive houve cidades em que os hotéis nem podiam receber hóspedes. Era proibido. Era proibido. E onde havia hóspedes, eles tinham 48, 72 horas para despedir os hóspedes. Então imagine a gravidade da crise do setor hoteleiro. É um negócio pesado. E eles têm um custo diário, seja o hotel mais modesto, mas que tem seus fornecedores, seus funcionários, seja o hotel que tem piscina ou piscinas, que tem academias, etc., e que tem de manter tudo isso e ter funcionários para isso, e recebendo cada vez menos hóspedes, em alguns momentos nenhum hóspede. O negócio é pesado. E ele nos disse na época que o setor hoteleiro
ele é uma característica do setor, uma peculiaridade. A recuperação é muito lenta. Não é como panificadoras, não é? Que de um dia para o outro, pode abrir. Você começa a vender de novo. Né? Pode ter um pouquinho menos de clientes, mas as pessoas vão comprar pão, vão tomar café. E no caso do setor hoteleiro, não. É? A recuperação é muito lenta e com problemas que já estavam acumulados. Não é brincadeira. E o Brasil, que tem a Serra Gaúcha, que tem as montanhas mineiras, as cidades históricas, que tem o Pantanal, que tem a Amazônia, que tem o Nordeste com suas tradições, feiras, grandes festas, que tem um litoral extraordinário, né? Não só pelo tamanho, né? Mas pela qualidade daquilo que o turista encontra, o tipo de areia. Até isso pesa, porque você tem muitas praias pelo mundo em que você é pedra e mar, né? Que você tem aquela vastidão de areia. Enfim, o Brasil tem uma capacidade natural de atrair o turista, mas tem problemas que não são naturais, mas são fruto do descaso, da negligência, da incompetência, das leis ruins. Por exemplo, o Rio de Janeiro era para receber assim, mas muito mais turistas do que recebe. O que afasta o turista? A insegurança pública. Porque vai se espalhando, não é? São os roubos, os assaltos, assassinatos, etc. O ambiente que o turista muitas vezes já considera de cara hostil pela possibilidade de um tiroteio aleatório e tal. Enfim, o Brasil, que tem uma capacidade natural inigualável, talvez só o Canadá, né? Em certa medida os Estados Unidos, a Rússia, com outras características, com ambientes tão distintos, um país tão grande como a Rússia, tem a capacidade de atrair turistas com tanta facilidade. E o Brasil tem essa capacidade natural, mas tem seus problemas que não são naturais. Então ele tem razão quando diz que é um setor mal explorado, e diz ele, aí a conferir, né? Diz ele que na sua gestão as coisas andaram em direção a uma exploração mais inteligente e racional do turismo, né? Além das vergonhas acumuladas, né? Aquelas propagandas do passado que faziam sugestões maliciosas para turistas estrangeiros, né? Aquilo era nojento, né? Coisa canalha, sugestões maliciosas, né? E isso tem de acabar, você não tem de usar isso para atrair turistas, você tem de atrair exatamente essa extraordinária variedade de ambientes naturais que o Brasil tem. Pois bem, fato é que o Marcelo Álvaro Antônio, apesar de tudo isso que ele disse, está indo embora. Eu insisto que não foi só pela crítica que ele fez, pesada, ao Luiz Eduardo Ramos. O Álvaro Antônio chegou a acusar o chefe da Secretaria de Governo de ser traíra e de conspirar, ele usou essa palavra, né, traíra, e de conspirar para tirá-lo do cargo de ministro. Ele disse isso num grupo no WhatsApp. A informação chegou, claro, ao Bolsonaro, que não gostou, etc., mas convenhamos, isso aconteceu com o Salles, e o Salles não saiu. Então não acho que tenha sido isso. Isso pesou. Eu ia tirar esse cara, vamos aproveitar aí que ele pisou na bola e já tiro de uma vez, né? É interessante os elogios feitos pelo Marcelo ao Bolsonaro, porque eles são aliados de longa data. Inclusive, na eleição presidencial em 2018, o Marcelo, em Minas Gerais, trabalhou pesado pelo nome de Jair Bolsonaro, não é? Trabalhou pesado e inclusive, a sua mobilização naquela campanha é que levou às acusações de que ele usou, aquela história de cumprir cotas, né? Que ele usou mulheres para cumprir a cota e ao mesmo tempo no esquema laranja. Então você tem tanto para gastar, mas você vai devolver. Você vai devolver o dinheiro. E não foi só, no caso do Marcelo Álvaro Antônio, houve também denúncias no Rio de Janeiro, em Pernambuco, né? Não foi só um partido, não há dúvida que eles usam isso, né? Então cumprem ou tentam cumprir as cotas, colocando pessoas que não têm a menor possibilidade de serem eleitas, sabem disso,
levam uma graninha e devolvem a maior parte, indevidamente. Essa foi a denúncia. Até hoje o negócio está ali, não vai e não anda, não é? Como tantas outras coisas a serem investigadas no Brasil. Agora, quem entra no lugar do Marcelo Álvaro Antônio é um sanfoneiro, não é isso? É um sanfoneiro, o Gilson Machado, comandava a Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, né? Foi transformada em agência, está confirmado como novo ministro. Ou seja, se há a intenção dita pelo Marcelo de que o cargo seja entregue ao Centrão, isso ainda não ocorreu, não é? E o sanfoneiro, fazendeiro e amicíssimo de Flávio Bolsonaro é o novo ministro do Turismo, o Gilson Machado. Ele já apareceu naqueles ao vivo do Bolsonaro, não é? Tocando sanfona, não foi? Deve estar hoje, não deve estar não, porque é nada mais tá. Oportuno, né? Ele virou ministro e hoje tem live, né? Mas se aceitarem pedidos, por favor, sem a sanfona. Mas eu acho que ele tá no grande momento. Sanfona Agora que a com Ave sanfona Maria, vai bombar. É com Ave Maria. Ontem foi a Ave Maria de Gounod. Mas Não, é uma obra tão espetacular, né? Espetacular, da Coloque humanidade. uma gravação do Sivuca, né, do Dominguinhos, do Oswaldinho. Hermeto. Hermeto, nossa. Nossa. O Hermeto seria bom, aquele Little Cry for Him, né? Chorinho pra ele, dedicado ao Marcelo Álvaro Antônio. Mas, então, sinceramente, não foi essa história com o Ramos, porque senão o Salles já teria caído fora também. Aliás, chegaram a dizer, em determinado momento, o Salles vai pro turismo e tal. Pelo jeito não vai, né? Então, a expectativa agora é se ficará para valer ou se é o interino Gilson Machado, se haverá alguma negociação ou não. E o problema desse troço aí no WhatsApp do Marcelo Álvaro Antônio é que ele disse o seguinte: o governo não tem base na Câmara. E aí, para aprovar projeto, tem de negociar com o Centrão. Isso sim foi fatal. E aí, ele joga a culpa de não ter base no General Ramos. Bobagem. Bobagem. Definitivamente não é o Luiz Eduardo Ramos o responsável pelo fato de o governo não ter uma base ampla, não ter voto no Congresso. Aliás, o Luiz Eduardo Ramos melhorou muito a relação do governo com o Congresso. Agora, ele não é ele que vai diminuir ou aumentar a bancada favorável. O que ele podia, ele fez. Não é? Então, para não dizer que a culpa é do governo, ele jogou tudo no colo do Luiz Eduardo Ramos. E aí depois pediu desculpas, disse que falou bobagem, não sei o que, mas era tarde, a decisão já estava tomada, ele foi demitido. Mas o que pesou para valer, porque não foi o caso do Laranjal, isso já tinha ficado para trás, se não caiu naquela época, não ia cair agora, por causa daquilo. Não foi por causa da crítica direta ao Ramos, porque o Salles pegou muito mais pesado. O Salles foi mais do que hostil, né? Ele usou de uma baixaria, né? Ele foi leviano nas palavras que usou em relação ao Luiz Eduardo Ramos. Então não foi isso. Mas o fato dele dizer que o governo não tem base, então está negociando com o Centrão, não é? E aí dançou o Marcelo Álvaro Antônio, como aliás, não é, Ronald? A Sônia já havia antecipado ontem. Ontem antecipado aqui pela Sônia, só faltava a confirmação de quem entraria no lugar.